Se eu tenho amor, com certeza. Ai, que bom! Se eu faço bem, meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Que alegria, Eliosmar! Não suporta mais o desamor. Faz pela paz. Feliz demais que você está aí. Graças a Deus, meu pai, graças a Deus. Hoje eu consegui. Primeiramente, boa tarde, né, Elenói? De segunda para quarta, a gente foi bastante deficitada. Seu áudio tá baixo, coisa linda. Tá me ouvindo melhor agora? Ainda não. Tá me ouvindo melhor? Já tô avisando antes que reclamem, viu? Com certeza sou feliz. E agora, Elenói? Tá melhor, né? Tá joia? Então, segunda-feira fizeram manutenção aqui em Frepal, na internet. Até a quarta, praticamente, a gente quase não utilizava. Mas estamos de volta. Graças a Deus. Mas olha, eu estava tão cansada, tão doente, que foi providencial. Sabia? Porque eu estava tão doente, menino. Eu não fiquei sei sabendo. Não sei se é o corona, não sei se é a chikungunya, zika vírus, sei o que é. Só sei que o médico me medicou, me deixou em casa, mas eu tive bem ruim, viu? Eu fiquei sabendo dos últimos acontecimentos. Realmente, o que a gente vem passando são grandes provas, viu? Meu amigo, o negócio não tá fácil não, viu? Quem conseguir passar por isso tudo, né? também. E a gente é bombardeado o tempo todo, né? Nós somos bombardeados e muito, não é pouco. Todo, não é pouco não, o tempo Então, todo. Eu vou dizer uma coisa pra você. Imagine você nesse trabalho todos os dias, na semana inteira, divulgando a doutrina, como você não é visada pelos nossos adversários, nossos irmãos ainda equivocados. Então não é fácil, não é fácil. Mas não, meu filho. você está aí sorridente. Tamo junto, né? Mas eu tenho vocês. Vamos adiante. Que me dão força. Deus que me livre de ficar sem vocês. Por isso que eu vou fazer essa prece. Tem momentos mesmo que eu digo, não vou conseguir nem levantar. Mas é impressionante. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho. A dar sem olhar a quem. A servir sem perguntar até quando. A sofrer sem magoar, seja a quem for. A progredir sem perder a simplicidade. A semear o bem sem pensar nos resultados. A desculpar sem condições. A marchar para frente sem contar os obstáculos. A ver sem malícia. A escutar sem corromper os assuntos. A falar sem ferir. A compreender o próximo sem exigir entendimento. Esse aqui é um trabalho brabo que eu tenho, viu, Liosmar? A falar sem ferir. Eu tenho tanto cuidado. A respeitar os semelhantes sem reclamar consideração. A dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Emmanuel. Manuelzinho, como você gosta, né? Que você, assim... Com certeza. íntimo. É por isso que eu tô me apegando a você, Liosmar.
Eu preciso, vamos depois, pense com carinho, para a gente marcar o nosso seminário para essa juventude. Eu quero trabalhar o suicídio, meu filho. Estou trazendo Felipe Menezes, e depois a gente vai fazer. Vamos marcar nessa semana, a gente. Viu? Tá certo? Conversa e marca. Então, já tem pergunta. Oh, pensei que era pergunta para você, mas é Sou você eu que já mesmo. deixou. Fique à vontade, querido. Pode deixar. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Se por acaso meu áudio ficar um pouquinho baixo, vocês me dão um ok aí no chat, tá certo? Para eu tentar aqui consertar. Tá, Eu tá deixei uma ótimo. pergunta aí para todos vocês. Quem quiser participar, fica à vontade, coloca aí no chat. Ao final eu vou passar pelo chat para ver a resposta de cada um de vocês. É o tema da palestra de hoje, a nossa conversa de hoje. Final dos tempos. Amélia Rodrigues, por meio de Valdo Franco, tem um livro chamado Dias Venturosos. Dias Venturosos. No capítulo 10, o título é O Final dos Tempos. E eu Eu trouxe essa adoro esse conversa livro. para a gente daqui, porque é o que nós estamos passando. Se você olhar ao seu redor, aparentemente, nós estamos no final dos tempos. Aquilo que, por exemplo, os profetas vêm falando há milênios, que iria chegar ao fim dos tempos e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Se nós olharmos só o século XXI, ele trouxe várias coisas que, aparentemente, mais uma vez, sendo até redundante, parece que está nos convidando ao término de tudo. Por quê? Hoje, nós passamos pela pandemia do coronavírus, mas não foi só ela. Recentemente, nós enfrentamos a gripe suína, a H1N1. Outras coisas que nós passamos, a exemplo das guerras, guerra no Oriente Médio, aquela questão dos Estados Unidos com países do Oriente Médio. Ao longo dos últimos anos, passamos pela Guerra Fria, Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Ou seja, do século XX para o século XXI, são muitos acontecimentos de ordem negativa que vêm nos convidando a uma reflexão mais profunda. Recentemente, eu creio que vocês devem ter visto isso, há uma, entre aspas, manada, eu vou usar esse sentido para todo mundo poder entender, de amiguinhos nossos do reino animal, tá certo? Que está se aproximando do Brasil. São gafanhotos. Os gafanhotos era uma das pragas do Egito. E aí eu vi muitas brincadeiras na internet. Olha, as pragas do Egito estão chegando até o Brasil. Mas brincadeiras à parte, é mais uma coisa para nós refletirmos. De antemão, eu vou adiantar para vocês, nós não estamos no final dos tempos. Nós não estamos no final do mundo. Isso quem vai nos responder é o próprio Jesus, no seu sermão profético. Nesse capítulo 10, Amélia Rodrigues vai nos narrar, vai nos contar que o mestre estava com os 12 apóstolos caminhando por Jerusalém e eles param na frente do templo Por isso, e Arthur. começam a admirar, começam a vislumbrar aquela beleza do templo. Vocês já devem ter pesquisado na internet, se não pesquisou, pesquisem. O Templo de Jerusalém era muito belo, materialmente falando. A construção era muito bonita e chamava a atenção dos viajantes, das pessoas da própria Jerusalém. Então Jesus fica ali parado, como a esperar que algum apóstolo fizesse alguma pergunta. E o mestre não se enganou. Porque não demorou muito tempo até que um dos apóstolos, Amélia Rodrigues não fala o nome desse apóstolo, fizesse a seguinte pergunta a Jesus: Mestre, vede que pedras e que construções, ou seja, um dos apóstolos fica maravilhado com aquela construção do Templo de Jerusalém e pergunta a Jesus: Olha, mestre, que construção, que pedras lindas. E aí Jesus vai e responde àquele apóstolo: Vedes estas grandiosas construções? É uma pergunta. Ele vai e continua. Pois não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Essa é a resposta que o mestre dá àquele apóstolo e a todos nós. Então, Jesus, olhando para o Templo de Jerusalém, e claro, numa figura simbólica, numa figura de parábola, como ele sempre falava, ele diz que não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, aquela construção física iria ruir, como realmente ruiu. Realmente o Templo de Jerusalém foi destruído, depois foi erguido novamente. Creio que você já conhece essa história. Mas o significado espiritual
é o que nós deveremos buscar. Porque quando Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra, ele estava olhando, não era apenas para o templo de Jerusalém, não. A visão dele era uma visão de futuro. Ele estava indo muito além daquela época e muito além do templo de Jerusalém. Ele já olhava e já sabia o que nós iríamos enfrentar. Então, se você olhar para o dia de hoje, não está ficando pedra sobre pedra. Ou seja, não está ficando nenhuma conduta, nenhum comportamento, nenhuma atitude, nenhum pensamento nosso que seja de ordem inferior, que não venha causar prejuízos, não apenas para nós, mas para toda a população. Então, Jesus, um espírito muito evoluído, um espírito perfeito, puro e perfeito, ele tinha essa capacidade, e ainda tem, claro, de prever o futuro. Ele não é limitado como nós somos. E aí, quando ele dá essa resposta ao apóstolo, ele os convida para o Monte das Oliveiras, que ficava próximo ao Templo de Jerusalém. Lá no Monte das Oliveiras é que ele vai narrar, cantar, como diz os benfeitores espirituais, o sermão profético. Então, de lá, outra coisa que chama a atenção é que do próprio Monte das Oliveiras, o mestre conseguia olhar uma boa parte da cidade de Jerusalém. Se aprofundando nessa parte daí, nós podemos imaginar Jesus atualmente olhando para todos nós, olhando para o planeta Terra e observando o nosso comportamento, observando como nós estamos enfrentando esse momento difícil. Alguns entrando em desespero, alguns com angústia, outros entrando na depressão, pensando no suicídio, enquanto que uma outra parcela da população está aproveitando o momento para ser útil, para ajudar, para praticar, exercer o amor ao próximo, a caridade em si. Então, quando ele está no Monte das Oliveiras, ele começa a narrar o sermão profético e vai dizer o seguinte: acautelai-vos, para que ninguém vos iluda. Ele começa dessa forma, ou seja, a primeira coisa que Jesus nos pede é calma. É nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, manter a serenidade, manter a calma, para que ninguém venha nos iludir. Se você parar para refletir, quando nós estamos com a mente muito barulhenta, quando nós estamos muito angustiados, ou então muito preocupados, nós não prestamos atenção, nós não usamos a razão como normalmente usaríamos. E facilmente, ou pelo menos um pouco mais fácil, nós somos enganados, nós somos iludidos. Por isso que no próprio sermão profético, ele já vai e alerta, cuidado, porque surgirão pessoas usando o meu nome e se passando por mim. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Por isso que ele já começa dizendo, mantenha a calma, para evitar você ser iludido e enganado. E continua o mestre, surgirão muitos com o meu nome, dizendo, sou eu, e seduzirão a muitos. Ou seja, o que é que nós observamos hoje? Quantas pessoas sendo endeusadas, quantas pessoas que estão tomando um posto de líderes, um posto de realmente à frente das outras pessoas, mas que não possuem uma moral, não possuem uma inteligência suficiente para isso. Quantas pessoas se passam por pastores, pastor no sentido evangélico, não estou falando de pastor de igreja evangélica, não. Pastor evangélico, como Jesus falava, pastor de ovelhas. Quantas pessoas se passam por esse pastor de ovelhas, mas na verdade estão em pele de lobo. São verdadeiros lobos querendo aproveitar, querendo tirar vantagens. Quantas pessoas nesse momento de fragilidade emocional que a população mundial está enfrentando, está usando para se enriquecer, para ganhar vantagens. Recentemente saiu uma reportagem de que o número de golpes, de fraudes, aumentou de forma assustadora. Ou seja, num momento tão difícil para a população mundial, ao invés de nós nos unirmos, ao invés de agirmos como irmãos, como a família universal, nós procuramos tirar vantagens. Nós procuramos ganhar para mim tudo e o outro que se vire. Na sexta-feira, eu tive numa reunião aqui em Frei Paulo
com o pessoal da Secretaria de Saúde para decidir se os templos religiosos iriam abrir ou não. E aí, a nossa Irmandade em Freepal decidimos ainda não abrir as portas físicas, porque o cenário não é dos melhores. E aí, o que é que aconteceu? Na conversa, ficou muito claro e evidente a forma como o brasileiro vem agindo. Porque a responsável pela Secretaria da Saúde, ela passou os preços antes da pandemia de aventais, de luvas, de máscaras, por exemplo, e após a pandemia. E o aumento é um absurdo. Ou seja, nós não estamos preocupados em ajudar o próximo e em sair da pandemia. Nós estamos preocupados em nos enriquecer, em ganhar dinheiro, em ganhar vantagem. Por isso que nós temos que ter cuidado com essas pessoas que se dizem líderes, mas que na verdade são verdadeiros cegos espirituais, conduzindo outros cegos espirituais. Quem nós temos que seguir é o mestre, é Jesus, é o pastor, o bom pastor, aquele que ama incondicionalmente, aquele que fala do que vive e vive aquilo que fala. Então, é esse ser que nós devemos seguir, aquele que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, onde ninguém chega ao Pai se não passar por ele. Continua o mestre. Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não vos alarmeis. É preciso que isso aconteça, mas não será o fim. Quantas guerras nós já presenciamos, estamos presenciando e iremos presenciar no futuro? Porque seria um engano na nossa parte achar que a pandemia do coronavírus vai acabar e tudo vai voltar ao normal. Não. Nós não podemos voltar ao normal. Nós temos que voltar diferentes, melhores. Porque senão outras pandemias, outros vírus irão surgir. Porque a pandemia está aí com um único propósito: renovação moral, transformação de valores, reforma íntima. Se a humanidade não se reforma intimamente, em questão moral, vai continuar padecendo, passando por dores, por provas, por expiações. Então é preciso que nós saibamos retirar a lição que esse coronavírus nos trouxe e que muitos estão sim aprendendo, mas uma grande parcela da população sequer acordou para a realidade. E aí continua o mestre. Erguer-se-ão povo contra povo e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares. Haverá fome. Isso será apenas o princípio das dores. Estai vigilantes. Ou seja, se você olhar para a configuração do planeta Terra atualmente, quantos países estão em pé de guerra com outros países? Quantas nações que, ainda que sejam vizinhas, não conseguem se relacionar bem? Nós olhamos as grandes potências mundiais em termos financeiros, tecnológicos, de desenvolvimento material, e elas vivem constantemente em um alto risco de guerra. E eu tenho certeza, dentro da minha confiança em Deus, nós só não passamos por uma terceira guerra mundial porque o Cristo interviu. Porque se dependesse dos seres humanos, nós que somos altamente belicosos, nós somos um povo de índole belicosa. Experimenta mexer com você, com alguém da sua família. A primeira reação que você tem é instintiva. É querer partir para cima da pessoa, é querer agredir. E assim se dá com as nações, porque a nação é reflexo do seu povo. O país é reflexo dos seus habitantes, da sua população. Então, se as pessoas são belicosas, se as pessoas gostam da guerra, da confusão, de revidar, da vingança, as nações continuarão nesse meio de guerras. Por isso que é preciso fazer como Mahatma Gandhi fez, propor a paz. Fazer como Nelson Mandela fez, nada de separação, nada de apartheid. Nós somos irmãos. A cor da pele não significa nada. Absolutamente nada para Deus. A condição econômica financeira também não significa nada. E aí, por questões tolas, fúteis, egoístas, nós criamos movimentos separatistas. Movimentos que só nos levam cada vez mais em sentidos contrários, em caminhos diversos, quando nós deveríamos estar fazendo o contrário,
seguindo o mesmo caminho que leva ao nosso Pai, um caminho de paz, de fraternidade, de solidariedade. Mais uma vez eu ressalto, muitas pessoas estão sim aproveitando esse momento, mas quantas estão deixando passar esse momento? Quantas não conseguiram compreender que a dor, por enquanto, é necessária? Você sofre se você quiser, porque o sofrimento é opcional, mas a dor é necessária. Nós estamos passando por um momento de dor coletiva, mas você só vai sofrer se quiser. Outra coisa, Jesus falou, haverá fome. Há quantos séculos, milhões e milhões de irmãos nossos padecem de fome? Quantos países se uniram para acabar com a fome na África, por exemplo? Pois é. Infelizmente, os países mais desenvolvidos estão se unindo agora porque foi mexido com o bolso dele. Tem um livro muito bom, Quem Mexeu no Meu Queijo? Então, você só se mexe muitas vezes quando o seu queijo, perdão, foi modificado, foi mexido por alguém. Então, foi preciso vir um vírus, uma pandemia, para mexer a nível mundial, para as pessoas começarem a despertar pela dor, porque não quiseram despertar pelo amor. E aí Jesus continua, é necessário que tudo quanto teve início no mundo, das formas, se modifique, porquanto a vida marcha para a perfeição, para a eternidade. Então, o que Jesus quer nos passar é o seguinte, nós não podemos ficar estagnados. A lei de progresso, a lei de evolução, ela é imutável. Ela vai estar sempre em constante evolução, em constante modificação. E nós, querendo ou não, teremos também que evoluir, que crescer. Se não quisermos, tudo bem. Nosso Pai vai respeitar nosso livre-arbítrio, mas nós seremos convidados a nos retirarmos deste planeta e habitar planetas mais atrasados. Porque o caminho é para frente, a marcha é uma marcha evolutiva. O planeta Terra está saindo de provas e expiações para a regeneração. E aqui só vai ficar quem se adequar a esse novo momento evolutivo. É semelhante você estar numa escola. Você só vai passar para a próxima fase, para a próxima classe, se for aprovado. Se não, vai permanecer na mesma classe, na mesma sala. Seus colegas vão crescer, vão começar cada vez mais a se distanciar de você. E você, na hora que quiser, vai conseguir acompanhá-los. É assim que funciona no mundo espiritual. Ninguém fica para trás. Você é quem escolhe dar uma parada, uma paralisação na sua evolução espiritual. Continua Jesus dizendo que, porque as criaturas são ambiciosas pela conquista exclusiva daquilo que apenas atende aos interesses mesquinhos, as suas construções são transitórias, em razão da volúpia dos seus edificadores, que não se contentam em perpetuá-las, além dos seus dias de orgulho e glória mentirosas. Em resumo, o que Jesus quer nos passar aqui é que nós visamos construções passageiras, construções mesquinhas, construções egoístas. A grande parcela da população, quando vai fazer algo, não pensa como um ser coletivo, pensa como um ser individual. Isso é ser mesquinho, isso é ser egoísta. No momento em que eu passo a pensar como ser universal, aí eu passo a colocar em prática o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se todos os meses, por exemplo, quando eu receber o meu salário, eu tirasse uma pequenina porcentagem para comprar de alimentos e doar para uma família necessitada, comprar roupas ou doar minhas roupas que não me servem mais, mas que estão em boa condição de uso para alguém necessitado, eu estaria pensando no próximo. Não é difícil fazer a caridade material. E a caridade moral é a mais fácil de todas. Porque uma simples prece de coração já é um gesto de amor e de caridade. Você não precisa nem sair da sua casa física para ajudar o próximo. Hoje, com as redes sociais, você pode mandar uma mensagem positiva, fazer uma ligação. Quantas pessoas estão reclusas em suas casas físicas, não têm uma família ao seu lado, materialmente falando, e se sentem só.
E você ali do lado, podendo fazer uma ligação, mandar uma mensagem, não faz. Quantas pessoas nós conhecemos que estão sofrendo nesse momento, mas nós preferimos fechar os ouvidos, tapar os ouvidos, fechar os olhos, não agir, nós acabamos nos omitindo. São essas condutas mesquinhas, egoístas, que Jesus nos pede para que abandonemos o mais rápido possível, o mais depressa possível. E para mim, nesse capítulo de Amélia Rodrigues, a parte mais importante é a que eu vou ler agora, que é quando Jesus, de forma bem objetiva, diz por que estamos enfrentando todo esse momento turbulento, todas essas provas, todos esses obstáculos. O mestre diz o seguinte: tudo isso que nós estamos enfrentando, é resultado da insânia mental e moral dos próprios indivíduos, que, não sendo vulneráveis ao amor do nosso Pai, em tudo presente, serão vítimas de si mesmos, através do sofrimento reparador, que os advertirá para os rumos que devem imprimir a sua existência. Ou seja, tudo que nós passamos de aparentemente ruim, porque tudo é para o nosso crescimento. Então, tudo que nós achamos que é ruim em nossas vidas, nada mais é do que o resultado, o fruto da nossa insânia mental e moral. Ou seja, das nossas escolhas, daquilo que nós daquela forma que nós agimos na nossa vida, daquilo que nós cultivamos, da forma como eu penso, como eu sinto e como eu ajo na sociedade. Então eu não posso culpar Deus, eu não posso culpar Jesus, eu não posso culpar o próximo. Eu sou responsável pela minha felicidade ou infelicidade. E Jesus vai e complementa. Essa insânia mental e moral, ela deriva também da sua resistência em se entregar ao amor de Deus. Porque a vida, ela não é difícil. Sim, a vida não é difícil. Nós é que complicamos. Nós é que escolhemos e decidimos mal. Nós é que traçamos certos caminhos para os quais nós fomos avisados que não daria certo, mas insistimos em percorrê-los. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, quanto mais nós nos afastamos do Cristo, mais sofremos. Quanto mais resistirmos ao amor do nosso Pai, maiores serão as lutas, maiores serão as dores. Experimenta se entregar a Deus. Experimenta deixar você, espírito, nas mãos do Pai. A vida fica muito mais leve. A vida se torna mais leve. Ah, Liosmar, e como eu faço isso? Amando. O maior mandamento, ame a Deus. E para amar a Deus, você precisa amar o seu irmão, o seu próximo. Continua Jesus. Jesus vai dizer, mesmo diante de tudo isso, não será ainda o fim da humanidade nem da terra. O fim dos tempos infelizes, nos quais o desamor forma legiões e a prepotência se manifesta em todo lugar, cederá terreno ao reino de luz, que venho anunciar desde agora. Ou seja, Jesus diz o seguinte: mesmo vocês passando por tudo isso, mesmo algumas pessoas achando que é o fim do mundo, não é. Nem o fim da Terra, nem o fim da humanidade. Segundo a ciência do homem, a ciência material, daqui a alguns bilhões de anos, talvez o planeta Terra venha a deixar de existir materialmente falando. Mas espiritualmente ele vai continuar, tenha certeza disso. E mesmo que materialmente ele venha a passar por algum processo de destruição, com certeza o seu material físico será utilizado para outros planetas serem construídos. Mas nós, espíritos, não iremos morrer. Nós somos seres imortais. Então, para nós, não existe o fim dos tempos. O que está acontecendo nesse momento, segundo a doutrina espírita, é o fim de um ciclo. É o fim de uma fase. É o fim de uma etapa. Se você colocar fim de ciclo, fica muito mais fácil do que fim dos tempos. Por exemplo, lembram do livro de Apocalipse de João Evangelista? Pois é, aquele livro, ele causa até hoje muito medo nas pessoas. Porque as pessoas imaginam que o livro de João, ele veio para dizer as profecias, os sinais do fim dos tempos, do fim do mundo. E não. Apocalipse, na palavra original,
quer dizer revelação. O livro de Apocalipse de João é um livro de revelações. Então, De já... os espíritos utilizaram João, a mediunidade de João, para passar orientações, revelações, comunicações para nós. Em momento algum, lá está dizendo que o mundo vai acabar. Nunca esqueçam. Paulo nos diz que nós precisamos buscar o sentido espiritual das passagens do Cristo, porque a letra mata, mas o espírito, o sentido moral, o sentido espiritual, isso é que nos dá a vida. E aí continua nosso mestre. Tende bom ânimo, porém, porque eu vigiarei convosco durante esse período de testemunhos e de solidão, de construção da nova era, não vos deixando tombar nas armadilhas que vos serão levantadas. Isto, porém, se permanecerdes fiéis aos postulados que vos ofereço. Ou seja, mesmo diante de tudo isso que vem acontecendo, se mantenha com bom ânimo, com fé, com esperança, com confiança em Deus. Porque Jesus, nosso governador planetário, nosso irmão, ele vai vigiar conosco. Ou seja, ele sempre estará ao nosso lado. Agora, ele faz uma advertência. É preciso que nós fiquemos fiéis aos seus mandamentos. Ou seja, é muito fácil eu querer fazer tudo o que eu quero na minha vida e nos momentos difíceis dizer, ai meu Deus, me ajuda. Ele vai ajudar. Jesus vai ajudar, Deus vai ajudar, os bons espíritos vão lhe ajudar, tenha certeza. Eles não abandonam ninguém. Mas é preciso você ter a responsabilidade para arcar com as consequências dos seus atos. Agora, se você guarda os mandamentos, os ensinamentos de Jesus, da boa nova, aí a coisa fica muito mais fácil. Nós não podemos viver como seres materiais. Nós não somos seres encarnados. Nós estamos encarnados temporariamente. Nós somos espíritos milenares. Seres que sequer são originários desse planeta. Então nós precisamos viver como espíritos momentaneamente em um corpo de carne. E não o contrário. Nós precisamos colocar Deus como nossa principal causa e razão de viver. Como nossa maior prioridade. Deus em primeiro lugar. O resto vem em segundo plano. Só que nós colocamos a família consanguínea, nós colocamos o trabalho, nós colocamos a diversão, o lazer. Ou seja, tudo. Quando sobra tempo, aí eu procuro Deus. E não é assim. Se manter fiel a Jesus e ao nosso Pai é você diariamente cultivar os ensinos morais do Mestre. É você procurar viver no seu dia a dia aquilo que Jesus ensinou, sabendo que você vai errar, sabendo que você pode cair, tudo bem. Agora, você precisa reconhecer os erros, tentar corrigi-los e manter a sua força de vontade. O que os espíritos mais observam em nós não é a taxa de acerto nem de erros, é a nossa força de vontade, o nosso querer nos melhorar, o nosso querer ajudar, o nosso querer ser útil. Nós ainda somos imperfeitos, ainda somos crianças a nível espiritual. E toda criança erra. Toda criança é traquina. Assim somos nós. E finaliza Jesus. Jamais vos abandonareis. Eu vos conheço e vos amo. Os males que vos infligirão somente romperão a carne corruptível. Nunca, porém, atingindo o espírito imortal. Tende ânimo. E em qualquer situação, nos instantes tempos que virão, eu sempre estarei ao vosso lado. Ou seja, o que Jesus nos pede? Confiança. Confia em mim, porque eu confio em vocês. Estarei sempre ao seu lado, vibrando, torcendo por vocês, ajudando, mostrando o caminho a ser seguido. Mas é preciso que você também queira, que você também faça a sua parte, que você se mantenha confiante, com bom ânimo. Nós não estamos caminhando para o fim dos tempos. Nós estamos fechando um ciclo de provas e expiações para iniciar um novo ciclo de regeneração. Então, cabe a nós garantirmos o nosso ingresso nesse novo estágio, nesse novo planeta, entre aspas, que está surgindo. Agora, é preciso muita força de vontade.
nesse momento tão difícil que nós estamos passando, com tantas provas a nível coletivo e individual, com tantas dores sendo sentidas, é preciso saber viver e não apenas existir. É preciso se colocar na dor do outro, não querer resolver, mas se colocar e tentar ajudar. Você não vai resolver nada para ninguém, mas você vai ajudar. Você vai ser útil, vai fazer uma prece, vai estender a mão, vai dar um abraço, por enquanto virtual, daqui a pouco físico. Então, esse é o nosso papel como espíritas, esse é o nosso papel como cristão. Não nos contaminar com essa psicosfera de pensamentos negativos, de desânimo negativo, de desamor. Não! Continuemos e persistemos junto ao Mestre. Todos os apóstolos, todos desencarnaram. E desencarnaram de uma forma, sendo bem sincero, nada boa para nós. Para eles, foi uma forma maravilhosa. Só para deixar o gostinho aqui, meu tempo está encerrando, leiam o Desencarne de Simão Pedro. A forma como Pedro pede para ser o seu desencarne. Os cristãos primitivos desencarnaram sendo comida viva para as feras, ou queimados vivos. Mas eles adentravam as arenas cantando, louvando hosanas às alturas. E a espiritualidade vem nos narra que nossa Mãe Santíssima, nossa querida mãezinha Maria, os acompanhava, abraçando-os em seu manto de amor. Estevão sofreu com as pedras em seu corpo físico na praça. Adiante, ele via seu cunhado Paulo e o seu semblante sereno, confiante no mestre, perturbou o jovem Paulo de Tarso. Paulo, na sua velhice, desencarna decapitado, mas em êxtase de amor perante Jesus. Chico, nosso querido Chico Xavier, desencarna num dia de imensa felicidade para o povo brasileiro. Nós éramos pentacampeões, nossa seleção. E Chico retorna à pátria espiritual, narra-nos os benfeitores que caravanas e mais caravanas de espíritos que foram auxiliados pelo Chico vão até Minas Gerais saudá-lo. Espíritos da magnitude de André Luiz, de Memei, de Maria João de Deus, vão receber o médium mineiro. E ao término, o Cristo vem receber em seus braços. Esse é o nosso destino. Se nos mantermos fiéis, com bom ânimo, com fé, com esperança e com boa vontade, tenha certeza, sairemos vencedores dessa. É apenas um dia ruim. Sim. Não, Liosmar, são 3 meses, você perdeu o calendário. Não. No mundo espiritual não existe tempo. O que é o tempo para nós? Seres imortais. Não existe. É só um dia ruim que vai passar, que vai terminar, tenha certeza. Mas que é preciso que você, até lá, se mantenha de pé. Se você achar que tudo que eu falei é só teoria, então guarde uma única coisa que eu vou falar agora. Olhe para o seu lado. Há pessoas que dependem de você. Há pessoas que se inspiram em você. Você é exemplo para muitos de nós. Se você cair, se você se entregar, muitos também irão se entregar. Se você achar sua força está se esvaindo, está acabando, continue firme. Se não por você, por eles. Porque enquanto você acha que as suas pernas fraquejam, Jesus, nosso Mestre Divino, mantém elas de pé, firmes e fortes. O mundo não vai acabar. Pode ter certeza disso. O amor vai permanecer. O orgulho e o egoísmo, um dia, vão desaparecer. Um forte abraço. Meus sinceros sentimentos a todos vocês que, porventura, tenham fisicamente perdido algum parente, algum ente querido. Lembrem que a morte não existe e que a vida continua. Se cuidem, cuidem de seus familiares, cuidem de seus amigos e sempre atuem com responsabilidade. Um forte abraço. Eu vou passar aqui no chat só para ver se teve alguma pergunta. Eu acho que não teve, que eu estava de olho. Então, assim, sinal para o pessoal, eu acho que entenderam, né? Espero que sim. Se não entenderam, ainda está tempo de fazer a pergunta. Mas passando aqui, boa tarde, Jaque. Boa tarde, Viviane, Yasmin.
Anjos, boa tarde. Azevedo, Lourdes, Laudeci, boa tarde a todos vocês. Jefferson, Elaine, Marluce, minha irmã, né? Fisicamente e espiritualmente. Elisângela, boa tarde a todos vocês, meus queridos. Mari, boa tarde. Tânia, boa tarde. Luana, boa tarde, Luana. João Paulo, Pedro Rogério, boa tarde a todos vocês. Ilma, boa tarde. Vere Paz e Milena Nádia, boa tarde a todos vocês. Deixa eu ver o que o Lenor colocou aqui. Alguém tira a foto da gente e manda para mim. Não estou conseguindo. Olha, é o seguinte. Eu vou deixar um pouquinho o espírito de lado e falar como advogado. Se o seu celular queimou porque tirou uma foto minha, não venha me cobrar. Tá? Eu não vou pagar. Vá atrás da sua garantia, por favor. Voltando como espírita, é... Andrés aqui, boa tarde. Mendonça, Sayonara Júnior, boa tarde a todos vocês, meus queridos. Delícia, não, Delícia da Mari, boa tarde. Dani Barreto, Vede falou causa mesmo. Elaine, Ângela, Elaine fala boa noite, Liosmar, boa noite a todos. Seja bem-vinda, Elaine. Josileide, Alice, Ivone, Sandra, Gueda, boa tarde a vocês, saudades. William, boa tarde, William. O Elde, né? Elaine falou, verdade, tudo passa, tenha certeza, Elaine. Só amor que permanece, tenha certeza disso. Mari, Aislan, Laudeci, Mari, William, Vere falou bem esclarecido, muito obrigado. Surgiu uma pergunta aqui, Lenói, de Elaine, né? Como fazer para não pirar, não cair em depressão? Tarde, né? Mesmo a gente não tendo tantos motivos aqui para isso, a gente não vê o tempo passa e não fizemos nada. A receita é bem simples, Elaine, para você não pirar, você, eu e qualquer pessoa. É servir. Né? Nós estamos dentro, muitas pessoas estão reclusas em suas casas, estão enfrentando toda uma realidade diferente. Se você focar nos problemas, se você focar nas notícias ruins, aparentemente ruins, perdão, se você focar no número de mortes físicas, no número de doenças, realmente é difícil a mente suportar tudo isso. Mas nós podemos focar naquilo que é bom, focar na quantidade de solidariedade, de caridade que cresceram, focar nas pessoas que estão precisando de prece da nossa parte, fazer o culto do evangelho no nosso lar, procurar ler bons livros, ouvir boas músicas, procurar conversar com os familiares, ouvir um pouco mais as pessoas, dar o bom exemplo e tenha certeza, bem simples, amar. Eu tenho certeza que o número de depressão vai aumentar muito. Eu, infelizmente, tenho essa convicção. Mas nós podemos e temos ferramentas para vencer essa doença que, infelizmente, é uma das doenças do século. Mas a receita é bem simples, Elaine. Ame e sirva. Se você for útil a qualquer pessoa, pode ser dentro da sua casa. Tenha certeza que você vai sair ou sequer entrará em qualquer estado depressivo. Lorena, boa tarde, Lorena. Elaine fala, não fez nada, digo por mim. Elaine, faça o seguinte, tire isso da sua mente. Não imagine que você não fez nada por você nem por outra pessoa, não. Faça aquilo que você tem condições de fazer. Faça aquilo que você consegue fazer com os seus instrumentos, com a sua capacidade. Não se compare a ninguém. Não ache que alguém está muito à sua frente. Cada pessoa faz a sua parte. Eu posso ter uma condição mais evoluída do que a sua ou mais atrasada. É a minha condição, você tem a sua. Faça tudo o que você puder, sem se comparar a ninguém e sem se cobrar demais. Se você errar, tenha o auto perdão. O perdão não é apenas para o próximo, é para eu, é para você também. Tenha autopaciência, paciência consigo própria. As coisas vão acontecer tudo no seu tempo. Emmanuel diz que tudo aquilo que foi feito sem a ajuda e a concordância do tempo acaba em ruínas. Tá certo, minha querida? Forte abraço, se cuidem, se protejam e em breve, com fé em Deus, estaremos de volta. Tá bom, já sabe que você vai fazer a prece, né? Já. Enquanto eu já vou vibrando por todo mundo aqui e vibrando por ela, né? Por Elaine, essa moça que fez essa pergunta, né? Sim. Para que ela se fortaleça, né, Leosmar? Que ela possa se envolver nessa atmosfera de paz. E fazer o que você está dizendo, né? Não se compare, não. Faça o que pode fazer, Não, né? Tenha Faça o certeza. que pode fazer. Tenha calma. Tenha paciência consigo, né, Leosmar?
Meu filho, Tudo no faça a seu prece. tempo. Meu filho, faça a prece. Gratidão, Elevemos viu? nosso pensamento ao alto, rogando assistência por todos nós, para que tenhamos fé em nossos corações e nossas mentes, esperança no futuro e muita confiança em nosso Pai. Que Jesus, nosso Mestre maior, nos conceda a sabedoria para enfrentarmos todas as dificuldades que, porventura, apareçam em nossas vidas. Que Ele ilumine nossas mentes, nossos corações, para que possamos perdoar a todos aqueles que nos maltrataram de alguma forma e que nós tenhamos humildade para pedir perdão a quem nós machucamos. Que todos aqueles que estão regressando nesse momento à pátria espiritual possam aceitar o seu desencarne, o desenlace físico, que eles aceitem a ajuda dos benfeitores e sigam a sua jornada evolutiva. A todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, sejam em leitos de UTI, sejam em suas próprias residências, sejam enfrentando a depressão, que vocês tenham fé em Deus, fé também em Jesus, que é o grande médico das almas, que ele vai com certeza providenciar a cura para todos vocês. E aos nossos irmãos suicidas e abortados, que Deus e Maria de Nazaré ilumine o caminho de todos vocês, para que vocês possam se regenerar e regressar mais uma vez ao corpo de carne. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixeis jamais cairmos em tentação. Livra-nos sempre, Senhor, de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Ai, que bom. Você pegou nossa proposta dessa semana, que é em defesa da vida, tá vendo? Que Olha, bom, que bom. graças a Deus. Estamos na sintonia, que nós estamos na defesa da vida, não ao aborto, não ao suicídio, e aí não à violência, não à pena de morte, não à eutanásia. Que bom, A Leosmar. vida, Nós né? estamos A sempre vida é o nessa maior sintonia, patrimônio que né? nós temos. É, diga assim a vida. Kátia, querida, que bom que você não ouviu tudo, mas na próxima terça nós temos Leosmar de novo, viu? E às 9 da manhã Fé nós em temos Deus. Evangelho às 16 horas, todos os dias, viu, Catinha? Beijo para você. Leosmar, gratidão, viu? Gratidão imensa, muita paz, muita luz nessa sua caminhada. Eu sei que não está sendo fácil, mas sei também que você é corajoso, você é guerreiro, você sabe para que veio, por que veio e para onde você vai, viu? Vamos em Gratidão. frente. Obrigada por estarmos juntos, viu? Gratidão, Eu que gratidão. Você me agradeço. fortalece. Você me fortalece. Tchau.